Gente, vamos seguir aí questão 12 FGV, que diz o seguinte: as opções a seguir apresentam deveres do profissional de contabilidade, segundo o Código de Ética, à exceção de uma. Pessoal, todas essas aqui é dever do contador, só que tem uma que não é dever. Vamos lá. É dever do contador emitir opinião sobre os casos em que lhe são questionados, mesmo sem conhecer os detalhes. Gente, eu não conheço. Se eu não conheço, como é que eu vou emitir uma opinião de algo que eu não conheço? Não, eu tenho que ser técnico, tá? Eu tenho o Código de Ética diz que eu tenho que estar munido de informações para emitir uma opinião, tá? Então está errado, as demais estão corretas. Vamos lá para o próximo. De acordo com o Código de Ética, os elementos listados a seguir devem ser considerados pelo profissional de contabilidade ao fixar o valor dos seus serviços por contrato escrito, à exceção de um. Então ele fala, olha, dos que estão aí abaixo, todos eles são elementos que eu devo analisar na hora de levar em consideração a elaboração da proposta de serviços. E quais são esses elementos que você não pode esquecer lá no dia da prova? Você não pode esquecer que os elementos para fixar o preço eu devo levar em consideração a relevância, o vulto, complexidade, os custos, dificuldade do serviço, o tempo necessário para a realização do trabalho, a possibilidade de realizar outros trabalhos, o resultado lícito favorável para o contratante, se é um cliente eventual, habitual ou permanente, e o local onde o serviço será prestado. Vamos aí, pessoal, eu devo levar em consideração o local? Sim. Se o cliente é eventual, habitual ou permanente? Sim. A possibilidade de ficar impedido de realizar outro serviço? Sim. A relevância e a dificuldade do serviço para essa execução? Sim. Os resultados auferidos pelo cliente? Não, isso daqui tá errado e ele quer a exceção. Perfeito? Olha aí como a FGV cobra, já caiu isso. Nós fizemos questões agora há pouco no vídeo anterior desse assunto. Vamos seguir aqui, olha só essa questão. Com base no Código de Ética profissional, é dever do profissional de contabilidade. Então ele quer saber o dever do contador. Vamos analisar cada alternativa. É dever do contador renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou do empregador? Sim, se existe falta de confiança, eu posso ir lá e renunciar. Esse daqui é o meu gabarito. Professor, e os outros? Pessoal, assumir. É dever do contador assumir, direto ou indiretamente, serviço de qualquer natureza com prejuízo moral ou desperdício à classe? Não, isso daqui é uma vedação, é uma proibição, tá? Não posso. Auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de prática lícita. Lembra que eu falei? É vedação. Está proibido o contador fazer isso. Assinar documento ou peça contábeis elaborado por outro, alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização. Também está proibido. É uma vedação. Que mais? Exercer a profissão quando impedido ou facilitar para qualquer meio o seu exercício aos não habilitados. Isso daqui também é uma proibição. É uma vedação. Tá bom? Então, a única que é dever é a letra A. Isso daí tá lá no item 4, no item 4J. Vamos seguir aqui. Próximo, pessoal. O texto abaixo apresenta um dos deveres do contabilista, de acordo com o Código de Ética Profissional. Pessoal, vamos lá. O que eu tenho lá que é dever do contador no Código de Ética? Olha só, vamos lá. Quais são os deveres? São deveres do contador: exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica. 4 item. Então, eu vou exercer com zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica. Então, vamos lá.
ver aqui o que vai preencher a lacuna. Olha o que ele diz: exercer a profissão com o quê? Com zelo, né, gente? Olha aqui, zelo, tá bom? Que mais? Com diligência, com honestidade. Sim, gabarito letra B. Moderação não é, racionalidade não é, idealismo piorou. E o que mais que tem aí? Moderação aqui, racionalidade, moderação, gabarito letra B. Então aqui, ó, zelo, diligência, honestidade, perfeito? Seguindo, item 16, item grande, porque o que você precisa ver? Verificar aqui, esse item ele vai tratar das ameaças, tá? E aí, olha só, pessoal, você tem um item aqui que tem, olha, 1, 2, 3 e o 4, que é a correlação. Você vai assinar aí. Então, vamos fazer a correlação. Veja o que diz esta questão. Assim, relacione as categorias em que se enquadra as ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais de ética para os profissionais da contabilidade com as suas respectivas explicações. Gente, olha só, antes da gente fazer aqui, eu vou só abrir um comentário aqui com vocês. Olha só, nós temos o Código de Ética, que é a NBCPG 01. É o Código de Ética do Profissional Contábil, tá? Esse daqui é a principal legislação. Nós vimos que, em relação a outras, quando tiver divergência, eu vou utilizar essa, perfeito? Só que existe a NBCPG 100, a 200 e tem também a 300. Pessoal, essas três aqui é o Código de Ética Internacional, tá? E eles estão lá no site do CFC. Só que ele é o Código de Ética aí traduzido. Então, eu tenho essas três e elas estão divididas, tá? Então, o que a norma fala para nós aí em relação a essas três aqui? E aí, olha só, essa 100, ela sempre vai ser cobrada, porque ela traz os princípios, que nós vamos ver já já, e ela traz também as ameaças. E essas ameaças a FGV gosta, tá? Então, veja, é uma questão de 2024 que trata das ameaças, e eu deixei separado aqui, porque até a questão 15, nós falamos exclusivamente do Código de Ética Profissional aqui, tá bom? Agora, nós vamos fazer questão dessa 100, tá bom? Que ela cobra o que dessa 100? A FGV cobra dessa 100 a questão dos princípios e das ameaças. Então, vamos ver o que a norma trata sobre essas ameaças aí. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui o slide para que você possa aí ter compreendido. E aí, olha só, o que a norma fala dessa ameaça? Então, eu tenho a N, nós falamos lá, qual é a N? NBCTG, o quê? 100, tá bom? Essa 100 aqui, que é o Código de Ética Internacional, ele vai trazer aí, falar sobre essa questão. E aí, olha o que ele traz para nós aqui, sobre as ameaças lá no item 120. Ele fala assim, ó: as ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais, porque a norma 100, ela trata desses princípios fundamentais, se enquadra em uma ou das seguintes categorias. E aí ele traz aqui que a ameaça de cumprir os princípios são essas daqui. Eu tenho essas ameaças que podem impedir do cumprimento desses princípios. E aí eu tenho a primeira ameaça. A primeira ameaça é a ameaça do interesse próprio, que diz que a ameaça do interesse próprio
é que a ameaça de interesse financeiro. Então, a palavra-chave de interesse próprio é interesse financeiro. A outro, o interesse de influenciará de forma inadequada o julgamento ou comportamento do profissional de contabilidade. Então, quando fala de interesse próprio, está falando de interesse financeiro, porque vai comprometer o quê? O comportamento do contador. Depois eu tenho a ameaça de autorrevisão. E a palavra-chave de autorrevisão é feito anteriormente, elaborado anteriormente. Então, o que ela diz? Que o profissional de contabilidade não avaliará adequadamente os resultados de julgamentos feitos anteriormente ou de atividade desenvolvida pelo profissional da contabilidade ou por outra pessoa da firma ou organização empregadora. Depois eu tenho a ameaça de defesa de interesse do cliente, palavra-chave, objetividade que fique comprometida. Então, a objetividade vai ficar comprometida. E o que diz essa ameaça? Que o profissional da contabilidade promoverá ou defenderá uma posição de cliente ou da organização empregadora, a ponto em que sua objetividade fique comprometida. Então, palavra-chave, objetividade. Ameaça de familiaridade. Essa daí está ligada ao relacionamento. Então, olha só, devido ao relacionamento longo ou próximo com o cliente ou a organização empregadora ou profissional da contabilidade, torna-se o quê? Solidário aos interesses deles ou aceita seu trabalho sem muito questionamento. Ou seja, nem questione e já estou aceitando. Tá? E a ameaça de intimidação, esta ameaça a palavra-chave é pressão. É quando o profissional de contabilidade será dissuadido a agir de forma objetiva devido a pressões reais ou aparentes, incluindo tentativa de exercer influência indevida sobre o profissional da contabilidade. Então, grife aí essas palavras-chave para cada tipo de ameaça para você não errar aqui a sua questão e nem lá na prova. Então, vamos lá. Ele pede para eu correlacionar as ameaças aos seus conceitos. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro aqui, ó, a ameaça que tem interesse financeiro. Nós falamos que quando tem interesse financeiro, é qual ameaça? Interesse, o quê? Próprio. Então, ameaça, interesse próprio. A ameaça em que o profissional da contabilidade promoverá ou defenderá uma posição do cliente ou da organização empregadora a ponto em que sua objetividade fique comprometida. A objetividade ficou comprometida. Defendeu a posição do cliente, isso daí é qual? Interesse do cliente, isso mesmo. Depois, 4. Ameaça em que o profissional da contabilidade será dissuadido de agir de forma objetiva devido a pressões. Quando o contador vai agir sobre pressões é o quê? Intimidação. E depois, a ameaça em que o profissional da contabilidade não avaliará adequadamente os resultados do julgamento. Então, olha só, não avaliará, olha só, adequadamente os resultados do julgamento. O que mais? De feitos anteriores, ou seja, que já tinha feito anteriormente. Então, esse daqui é qual? Isso mesmo, a autorrevisão. Qual o gabarito? Vamos ver lá. Nosso gabarito aí vai ser a letra A, né? 1, 3 e 2. Vamos seguir. Aí, olha só, já matava a questão aí na segunda. Quando eu achasse a segunda ameaça.